Olá, estudantes. Dando continuidade ao nosso curso aqui, a nossa introdução, né, ao curso de Mecânica Quântica, eu vou rediscutir um problema aqui com vocês. Acredito que já tenha sido visto esse problema, mas ele é importante porque as soluções dele são muito simples e a gente utiliza essas soluções muitas vezes, tanto no curso de Mecânica Quântica 1 quanto no curso de Mecânica Quântica 2. Pela simplicidade, ela facilita para fazer algumas aplicações. Então é um tipo de solução que é bom a gente ter quase saber de cabeça ela, tá certo? Que a questão eu tenho uma situação unidimensional, uma partícula de massa m, ela está submetida a um potencial, que em princípio seria um potencial qualquer, né? Se eu estou resolvendo esse problema em termos clássicos, definida a energia mecânica da partícula, né, energia E, ela ficaria oscilando, né, entre esses pontos de retorno aqui, tá certo, do potencial, indo na direção XY aqui, de alguma maneira. Se eu tivesse uma energia maior, E' aqui, ela oscilaria entre esses pontos de retorno, tá certo, transformando a energia cinética em potencial na forma que a gente está habituado a pensar, né? Okay? Então, o que eu quero resolver é um problema semelhante a esse, só que no domínio quântico, né? Evidentemente, as soluções da equação de Schrödinger para potenciais muito gerais aqui, às vezes a gente não consegue fazer. A aproximação mais simples que tem é você colocar a partícula numa caixa com paredes impermeáveis, né, digamos assim. Lembrando, né, a partícula quântica ela pode tunelar através das barreiras de potencial, mas aqui eu coloco uma barreira que os potenciais vão a infinito nesse extremo aqui, né? De modo que a partícula está essencialmente confinada a se movimentar desde zero aqui até L aqui, tá certo? Então ela não penetra nessas barreiras porque isso é uma caixa dura, uma caixa rígida, absolutamente rígida, né? Então a gente define esse potencial nessa circunstância como sendo infinito, x menor que zero, ele vale zero, ou seja, não tem potencial aqui dentro, né? Está no nível nulo, entre 0 e L, e vale infinito para cá. Então, a solução, onde existe solução da equação de Schrödinger, é só no domínio 0 a L, aqui. Okay? Por uma questão de continuidade da função de onda, a gente vai ver que ela tem que ser zero nesse ponto e nesse ponto. Então, como a gente estava discutindo na primeira videoaula, eu preciso escrever a newtoniana desse sistema. O nosso potencial, onde existe partícula, onde a partícula pode estar, ele é sempre nulo, né? Nesse caso. Então, sobrando só a energia cinética. Como é um problema unidimensional, ela vai ser P quadrado, que é Px, né? Mas como não vou ficar carregando esse x, P quadrado sobre 2m, que é o momento linear que ela tem. Então, fazendo aquele procedimento, transformando isso aqui num operador, eu vou ter h, o operador vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2, dx2. Aqui já estou pensando que vou resolver a equação de Schrödinger independente do tempo, tá certo? Então a equação de Schrödinger independente do tempo vai ser h, o operador atuando na minha piscina, φ de x me leva a e φ de x, ok? Ou seja, com o h operador escrito dessa forma, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2 φ de x dx2 igual a e φ de x. Okay? Essa é a equação diferencial que eu tenho que resolver para determinar as autofunções do hamiltoniano desse problema aqui. Certo? A gente pode... Deixa eu abrir espaço aqui para nós. Nós podemos transferir para cima. Então, eu posso passar isso para o outro lado, né?
multiplicar por 2m sobre h cortado ao quadrado aqui, de modo que eu fico com a equação d2 psi de x dx2 mais, então aqui vai ficar 2me sobre h cortado ao quadrado, multiplicando psi de x, isso é igual a zero. Ok? Então é a equação diferencial agora, segunda ordem, que tem essa forma. Eu posso chamar esse termo todo aqui de um k quadrado. Isso aqui vai fazer o papel do número de onda, na verdade. Isso aqui vai ser 2m e sobre h cortado ao quadrado. Essa é uma equação diferencial, então que está te perguntando qual é a função psi de x, diferenciada duas vezes, te devolve uma constante que é o quadrado vezes a própria função, né? Ok? Solução dessa equação diferencial é bem conhecida. Ela pode ser escrita como uma combinação de senos e cossenos, né? Então eu posso escrevê-la como psi de x, tem tanto seno quanto cosseno, são soluções dessa equação. Eu posso propor que psi de x seja um a cosseno de kx mais um b seno de kx. Quando eu diferencio duas vezes, aparece um menos k quadrado aqui, né? Menos k quadrado vezes a função, menos k quadrado vezes a função nos dois casos. Então é a solução dessa equação. Ok? Bom, então nós temos que decidir tomando essa equação diferencial, quem são os valores A e B. Isso aqui é um problema de contorno, né? A nossa ação física, de novo, colocando o x aqui, o eixo x aqui, daqui é 0 e aqui é L. Essas barreiras são infinitamente repulsivas para a partícula, digamos assim, então ela não pode penetrar a barreira, de modo que a partícula só está localizada nesse ponto e nesse ponto. Significa que a função de onda desse ponto e nesse ponto deve cair a zero, porque a partir desse ponto e a partir desse ponto não existe partícula. Se não existe partícula, não tem função de onda que represente ela. Uma função de onda zero significa sem partícula, tá certo? Não está representando nada. Então a psi aqui e aqui tem que ser igual a zero. Então a função de onda aqui dentro, para garantir que ela seja contínua, caso contrário, todas as derivadas que você for tomar da função de onda e etc., elas vão divergir se a função de onda não for contínua, tá certo? Isso é uma exigência sempre que você está resolvendo um problema desse tipo. A continuidade da função de onda entre pontos, por exemplo, em que o potencial tem mudanças abruptas, como nesse caso, tá certo? Então as condições de contorno são que psi de 0 seja igual a zero, que significa fazer a cosseno de 0 mais b seno de 0 igual a zero. Seno de 0 é 0. Então não tiro nenhuma conclusão a respeito de b, mas cosseno de 0 é 1. Para que isso seja igual a zero, então A tem que ser igual a zero. Desse lado aqui. E psi em L, que é o outro lado da barreira aqui, né? Também tem que ser igual a zero. O A já é igual a zero, significa que B seno de KL é igual a zero. B não pode ser zero para garantir essa igualdade. Porque se B for zero, A é igual a zero, não tem função, não tem partícula, não está representando nada. Tá certo?
Então eu tenho que garantir que o seno de KL seja igual a zero. Para seno ser igual a zero, basta que o que está aqui dentro seja igual a nπ, tá certo? Com n igual a 1, 2, 3, 4, isso garante que o seno vai dar sempre zero. Então, fazendo KL igual a nπ, seno de nπ é sempre nulo, né? Com n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, eu chego que um K de n, agora, porque depende de que número que eu estou escolhendo aqui, seja igual a nπ sobre L. Isso significa, ó, que só existe solução possível para esse problema desde que esse número K, que entrou aqui na função de onda, que depois a gente já vai retornar ele para escrever em termos de energia, desde que essa constante K assuma só valores do tipo nπ sobre L. Em nenhuma outra condição, em nenhuma outra situação, existe solução possível. Tá? É isso que isso está te dizendo. No final das contas, isso aqui é uma coisa muito semelhante com o que acontece com se você voltar lá em Física 2, por exemplo, o que acontece com uma corda de violão presa nas duas extremidades, você tem um conjunto de harmônicos lá, né? Um conjunto de soluções possíveis que são múltiplos também de um inteiro, né? Claro que esses dois problemas são diferentes, mas por conta da aparência das equações acabam tendo soluções que são similares, tá certo? Então, os únicos Ks que podem ser, os únicos Ks que podem existir dentro dessa solução são esses aqui, com números quânticos n dados dessa forma, né? Se eu retorno agora para a energia, então eu tenho K quadrado igual a 2me sobre h cortado ao quadrado, tá certo? K dado por nπ sobre L, que são os Ks possíveis. Então eu posso eliminar o termo K em termos dessas grandezas. Π é um número, L é o comprimento da caixa e n é um número quântico. Então eu vou ficar com n quadrado, π quadrado sobre L quadrado igual a 2me. Agora esse eu também vou usar o índice n, porque para cada número n que eu escolher, eu vou ter uma energia possível. Sobre h cortado ao quadrado. Ou seja, só existem soluções possíveis para esse problema se as energias, lembre que o que está aqui na equação de Schrödinger é a energia número da partícula, a energia da partícula. Se a energia da partícula assumir os valores E de n igual a n quadrado, I quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2m L quadrado. Ok? Colocando isso em termos gráficos, né? Significa que existem soluções possíveis, ou seja, as soluções possíveis são aquelas que o teu sistema físico vai assumir mesmo, tá certo? Então só existem soluções possíveis se a partícula que está presa dentro dessa caixa assumir valores de energia dados por um E0 aqui, onde o E0 é esse π quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m L quadrado. Então, E0. Depois, quando n for igual a 2, vai dar 4E0. 4E0. Quando n for igual a 3, vai dar 9E0 e assim por diante. Então, essas são as energias quânticas possíveis aqui do teu sistema, partícula numa caixa unidimensional. Ok? Bom. Como ficam as autofunções? Então só sobrou aquele A seno, né, com K dado por nπ sobre L.
Então, as autofunções do hamiltoniano elas vão ser φ de n, né? Para cada valor de número quântico que eu escolher, eu vou ter uma autofunção, vão ser do tipo a sen de n π x sobre L, que é o k de n, né? Okay? E esse a tem que ser determinado. Esse a vai ser determinado porque a gente chama de critério de normalização, que é que a partícula só pode estar entre 0 e L. Se eu perguntar qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula entre 0 e L, isso tem que ser igual a 1, tá certo? Então você determina, né, nós determinamos a densidade de probabilidade, que é psi estrela de n, psi aqui de x, né? Psi estrela, psi n de x dx. Isso aqui chama densidade de probabilidade, né? O módulo quadrado da função. Nesse caso aqui a função é real, mas poderia ser imaginária, né? Essa função é real, poderia ser imaginária. Isso aqui é densidade de probabilidade. E ela significa, se eu fizer diretamente essa conta aqui, tomando um valor de x qualquer aqui, ela te dá a probabilidade da partícula ser encontrada numa medida, ou seja, tira uma foto do teu sistema e a partícula está em algum ponto lá, a probabilidade dela estar nesse ponto, no intervalo entre x, esse é o ponto x e x mais dx, a probabilidade dela ser encontrada entre x e x mais dx é justamente esse produto aqui. A probabilidade no intervalo qualquer, grande, vai ser a integral em cima disso, né? Então, quando eu tomo a integral, aqui desde 0 até L, depende do problema que você está resolvendo, nesse caso desde 0 até L, que é onde pode existir partícula, de psi n estrela de x, psi n de x dx, isso tem que ser igual a 1. Fazendo esse procedimento eu determino quem é o a, né? Então eu vou ficar que eu integral um a quadrado aqui, sen ao quadrado de n π x sobre L dx. Essa integral aqui desde 0 até L, você pode conferir aí na sua casa, ela vai dar 2 sobre L vezes A. Então, para garantir que a probabilidade completa aqui dentro seja igual a 1, seja 1, né? Isso igual a 1, desculpe, A quadrado aqui, né? A quadrado. Então, a constante que normaliza essa função é A igual a isso. Desculpe, aqui não é 2, o resultado é L sobre 2. L sobre 2, já estou pensando no raiz de 2 sobre L. Tá certo? Então a sua autofunção para o problema da partícula na caixa fica psi n de x igual raiz de 2 sobre L sen de n π x sobre L. Esse resultado aqui, isso para n igual a 1, 2, 3, o n igual a 0 zera a função de onda, então ele não pode entrar. Essa função de onda nula não significa nada aqui. Esse resultado aqui e esse resultado aqui são resultados que a gente usa diversas vezes em outros contextos, né? E é bom a gente sempre ter eles na cabeça, tá certo? Que são as autofunções. O posto escrito de 0 até L, tá certo? Escrito dessa forma e dessa forma. Ok? Bom, aqui eu representei as funções, né, as autofunções desse problema. Então, elas têm sempre um nó aqui
para garantir, né, a continuidade da função de onda a partir desse ponto com zero aqui, né? Ela é zero, para lá ela é zero. Ok? Então ela tem um nó no centro para n igual a 2, dois nós para n igual a 3, assim por diante, né? E também, se estrela psi, ou seja, a densidade de probabilidade quadrado, módulo quadrado da função de onda, né? Tá certo? Essa forma de ser um quadrado aqui, né? E depois ela tem um máximo desses extremos, 3 máximos, e aqui zeros, onde tem os nós, né? Ela tem zero de probabilidade naquela região ali. Se você deseja saber só a probabilidade de encontrar partícula, por exemplo, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, então, sei lá, desde 0 até A, essa probabilidade vai ser dada justamente pela integral. Aqui seria a psi1, né? A psi2, φ2 aqui, de φ2 estrela, φ2 dx. Isso vai te dar a probabilidade de, num conjunto de medidas, você encontrar a partícula nessa direção aqui. Okay? Então, isso acho que são coisas já foram vistas na estrutura da matéria, vão dar uma relembradinha. Se você quiser pegar mais informações, por exemplo, informações a respeito de valor esperado da posição da partícula, valor esperado do momento da partícula, os valores médios, né, num conjunto de medidas, a gente chama de valores esperados. Então, informações de comportamento de grandezas dinâmicas, como posição, momento, energia, etc. Então, essas informações, elas vão ser retiradas pensando que o operador, quando atua na função, retira a informação a respeito dele. Então, você faz, vou chamar aqui o operador, atuando em psi de x, né? Esse operador é o operador diferencial, ele vai derivar essa função e etc. Essa operação e o resultado do valor médio dessa operação vai ser uma coisa, vai ser o valor médio do operador igual a um integral em cima do espaço onde você está interessado, do espaço todo, depende das circunstâncias, né? Vai ser o integral da função psi estrela, do estado que você está escolhendo, psi n de x aqui, operador, atuando na função dx. Okay? Então, isso aqui vai te dar esse operador aqui, se for o operador P, por exemplo, você vai entrar com IH apertado d dx. Então, você vai derivar a função de onda e depois integrar em relação a x. Se for o operador x, é ele próprio. Se for a hamiltoniana, cinética mais potencial, que é quadrado sobre 2, h cortado ao quadrado sobre 2m, segunda derivada, mais o potencial em questão, e assim por diante. Então, essa é a maneira que você calcula valores médios, valores esperados, etc. Okay? Por exemplo, se eu quiser saber o valor médio da energia de um estado específico, se eu quiser saber o valor médio, sei lá, vou pegar o estado psi3 de x. Ele vale raiz de 2 sobre L, seno de n é 3 nesse caso, π x sobre L. Né? Essa aí é a autofunção desse estado n igual a 3. Eu desejo saber o valor médio de H nesse autoestado. Isso significa fazer psi3 de x, H, né, na forma de operador, psi3 de x, dx. Okay? Com H sendo igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, d2, dx2. Okay? Então eu precisaria, em princípio, derivar essa função duas vezes e depois integrar. Não precisa fazer isso, né? Porque note o seguinte, ó, nesse caso aqui. Eu sei quanto é que é o valor
dessa operação aqui, porque justamente essa operação é o que está de um lado da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger não é H atuando em psi n, a equação de Schrödinger é independente do tempo, é igual a E de n psi n de x. Então o resultado disso aqui é isso aqui, tá certo? Não precisa fazer derivadas aqui nem nada. Quando você conhece como que o operador atua na função, você pode retirar essa informação imediatamente. Ó. Atuando aqui e aqui, eu estou tirando essa informação da própria função. Então, nesse caso, o valor médio de H vai ser a integral, aqui tem uma estrela, né, de psi 3 de x en psi 3 de x dx. Ora, en é um número, né? Aquele número que a gente acabou de calcular, n quadrado, h cortado ao quadrado sobre 2ml quadrado. Esse aqui é um número, sai da integral, isso fica en, integral de psi 3 de x, psi n de x, dx. Isso aqui é justamente a integral de normalização. Essa função de onda está normalizada, então isso aqui vale 1. Nós resolvemos essa integral para poder normalizar a função. Então, essa integral aqui vale 1. Logo, o valor esperado de H num autoestado aqui, desculpa, é 3, né? Eu escolhi o autoestado 3 aqui, que é 3. Ok? Então, isso é geral, né? Para qualquer, escolhi um autoestado específico, 3, então n igual a 3 para tudo aqui. Mas isso vale para qualquer n, né? Então o valor esperado de H nesse autoestado 3 vale E3, evidentemente. Então quando a função está quando o sistema está em um autoestado, a energia correspondente é a energia daquele autoestado, né? Basta colocar o mesmo número quântico dentro da energia, aí de 3 a 9 aquele zero lá, né? Tá certo? Então, quando você conhece como que o operador atua na autofunção, fica mais fácil, inclusive, de calcular esse tipo de autovalores aqui, né? Tá certo? Não precisa se dar o trabalho de resolver as integrais e etc. Vocês podem, como exercício, calculem o valor esperado de P e de X aí. Vejam o que dá. Calcula o valor esperado de P, calcula o valor esperado de X, calcula o valor esperado de X quadrado. Ok? São integrais a resolver, né? Todas elas obedecendo o mesmo que integral. O valor esperado do operador vai ser igual a integral de 0 até L, essa estrela, do estado N que você quer. Você pode fazer geral se você quiser. Operador Cn dx, né? Você pode calcular esses outros valores aqui como um exercício aí simples, só para aquecer. Pois bem, essas autofunções aqui você traz para o estado 3, né, mas essas autofunções gerais, elas têm outras propriedades que são muito úteis também. Então, para esse problema específico, né, as nossas autofunções são aí de 2 sobre L, seno n de x sobre L. Okay? Essas são as autofunções da partícula na caixa, uma partícula no poço infinito. O que acontece com essas autofunções, isso nós vamos demonstrar no momento certo, quando a gente tiver desenvolvido a notação de Dirac, fica bem mais fácil, não vale a pena fazer duas vezes a mesma demonstração. Essas autofunções têm a propriedade de serem ortogonais
e formarem um conjunto completo. Serem ortogonais significa que, quando no contexto de autofunções, note que esse n aqui, ele não tem limite para cima, né? Então ele vai de 1 até qualquer valor, ok? Porque o poço para qual o problema foi resolvido, ele é infinito, então a partícula pode ter energia mais alta, mais alta, mais alta indefinidamente. Então, existem infinitas soluções desse tipo aqui, né? Que são, da mesma forma que numa corda existem infinitas maneiras dela vibrar no final das contas, tá? Aqui você tem infinitas autofunções para esse problema. O fato de elas serem ortogonais significa dizer que a integral, em vez de 0 até L, de psi, estrela, com um número quântico n, x, psi, um número quântico n, dx, aqui, por exemplo, 1 e 2, 1 e 3, assim por diante, isso aqui dá delta de m e n. Ou seja, vale 1 se n igual a n, porque essa função está normalizada, então eu volto para a normalização, e vale 0 se n é diferente de n. Isso significa que elas são ortogonais. A completeza a gente vai logo discutir mais à frente, tá certo? O que acontece? Quando você tem essa situação aqui, significa que essas autofunções, elas podem servir de base para você representar qualquer outra função. Da mesma maneira, usando o exemplo de geometria, né, que você define um conjunto ortogonal de vetores aqui, de base, né, K, J, I. Esses vetores são ortogonais no sentido de que K escalar I igual a 0, K escalar J igual a 0, assim por diante, né? Qualquer vetor, um vetor qualquer V aqui, então ele pode ser representado como um coeficiente nessa base, né? Ou seja, ele representa o V como um Vx na direção I, mais Vy na direção J, mais Vz na direção K. Uma combinação em cima dessa base, onde a base vetorial é JK. Quando se trata de funções, e eu tenho um conjunto completo de funções que são ortogonais aqui, eu posso fazer a mesma coisa. Ou seja, qualquer outra função pode ser representada como uma combinação dessas bases. Ou seja, isso aqui são as suas funções de base agora. Conjunto infinito delas, tá certo? Então qualquer função f de x vai poder ser representada como f de x igual a combinação em cima de coeficientes vezes essa base de funções aqui. Então seria somatório em n de um coeficiente c de n vezes as psi n de x. Esse somatório vezes de n igual a 1, que nesse caso é infinito. Ok? Por que é isso importante? Então, bom, em primeiro lugar, quando você resolve a equação de Schrödinger independente do tempo, e você obtém as autofunções desse problema específico, essas autofunções são ortogonais entre si, são completas, etc. Isso vai ser bem demonstrado logo. E você constrói uma base para trabalhar como se fosse uma escolha de um sistema de eixos, um sistema referencial, no caso de um vetor clássico aí, tridimensional. Aqui você
determina um sistema, uma base específica onde você pode representar outras funções que não sejam as autofunções específicas do teu problema, tá certo? Em outras palavras, suponha, voltando aqui a partícula na caixa, então você tem aqui desde 0 até L, aqui você tem os infinitos, né? Se uma partícula estiver numa autofunção qualquer, então ela vai estar por exemplo, a função para n igual a 0 é essa aqui, né? Para n igual a 1 é essa aqui, ok? Mas em geral as partículas não estão numa autofunção, tá certo? Elas estão numa função qualquer, elas estão numa distribuição qualquer aqui dentro, porque, por exemplo, se eu peguei a partícula e coloquei lá dentro razoavelmente localizada, naquele instante que eu coloquei a partícula, ela não vai estar nessa autofunção nem em outra, ela vai estar numa combinação aqui dentro. Ela pode, talvez, a função de onda dela seja uma coisa assim, que não é uma autofunção, ela está localizada mais ou menos aqui, ok? Então essa aqui é a minha f de x, ok? Como que eu posso representar essa f de x de uma maneira prática? É justamente usando a propriedade das autofunções do poço, tá certo? Então, essa f de x é uma função conhecida, sei lá, talvez eu tenha colocado ela numa função gaussiana, alguma coisa, mas acontece que a função gaussiana não é a autofunção do poço. As autofunções do poço são essa aqui. Mas essa função gaussiana que eu coloquei aqui, ela pode ser representada dessa forma. Isso vai, sob o ponto de vista prático, ser muito importante. Ok? Então, qualquer função que eu desejar, eu posso representar. Claro, desde que ela esteja limitada entre 0 e L, né? Eu posso representar através dessa combinação linear aqui. Né? Como é que eu determino os coeficientes 6 do problema? Eu posso multiplicar por φ n estrela, por exemplo, de x, igual, somatório em n, igual a 1 até infinito, de c de n, φ n de x, φ n, φ estrela, n de x. Vezes dx e integro. Então eu vou ficar desse lado aqui com a integral desde 0 até L de f de x, φ n de x, dx, e aqui somatório em n igual a 1 até infinito, c de n, uma constante, integral desde 0 até L de φ n de x, φ n de x, dx. Ok? Então multipliquei aqui, eu poderia ter já ficado por dx aqui e aqui. O que acontece? Como elas são ortogonais, essa integral aqui só é diferente de zero quando n for igual a n. Então nesse somatório aqui, o n vai correndo, né, de 1, 2, 3, 4, quando ele chega em n, tem um valor não nulo, todos os demais são nulos. Então, esse delta de mn aqui elimina esse somatório e seleciona só o termo n, de modo que cada coeficiente dessa expansão eu posso obter, quando eu precisar fazer a expansão, cada cn, para todos os valores, vai ser me dado por integral desde 0 até L de f de x, se n estrela de x dx. Ok? Então, o coeficiente, quer dizer, o peso de cada função, de cada autofunção, na representação da função que eu desejo, esse peso aqui vai ser dado por cada uma das integrais. Então, o C1 vai ser a integral da função lá, que poderia ser, sei lá, uma gaussiana, integral localizada, ali, integral da gaussiana, vezes a psi com n igual a 1, e assim por diante, tá certo? Então,
resolvendo cada uma dessas integrais, eu tenho um peso Cn de cada uma das autofunções na representação da função qualquer que eu estou desejando. Isso é importante sobre vários aspectos. Depois a gente vai utilizar esse tipo de expansão diversas vezes, tá certo? Então, esse é um exemplo simples de aplicação da equação de Schrödinger. Todas as coisas que não foram demonstradas aqui vão ser demonstradas no seu devido tempo, ok? Mas ligar os motores, né, para a gente começar a trabalhar, ok? Obrigado.